Boa noite, meus amigos, tudo jóia? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro das terças-feiras à noite para bater um papo de temas na área da endocrinologia. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre um remédio muito utilizado para tratar diabetes, que é a chamada metformina. A metformina é o remédio mais utilizado no mundo para tratamento do diabetes, mas ainda assim vários pacientes têm dúvidas quanto à segurança dessa medicação, especialmente se pode prejudicar o funcionamento dos rins. Rodrigo, a metformina é segura para o meu rim? Posso estar fazendo uso eu que já tenho um problema renal? Ou quais são as situações onde eu não posso fazer uso de maneira alguma, porque isso pode trazer sérias complicações para a minha saúde? Então no vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre a questão da metformina com o funcionamento renal e quais as condições onde você não deveria estar fazendo uso dessa medicação. Bom, vamos começar explicando primeiro como funciona a metformina. A metformina faz com que a glicose no sangue, quando está elevada, então no paciente com diabetes tipo 2, aumente a entrada de glicose para as células do intestino. Então, se a glicose sai do sangue para as células do intestino, acaba reduzindo o nível da glicose no sangue, melhorando o controle do diabetes. Dentro das células intestinais, essa glicose ela é metabolizada e gera uma outra substância, que é o chamado ácido lático. E aí está a questão do funcionamento renal. Esse ácido lático, quando o rim funciona muito pouco, especialmente abaixo de 30%, você pode ter um acúmulo excessivo desse ácido lático e gerar uma situação muito rara, mas que existe, chamada de acidose lática induzida pela metformina. Vejam que eu não disse em nenhum momento que a metformina faz mal para o rim, né? Piora o funcionamento renal. Mas quando o rim já funciona muito pouco, não é recomendado que você inicie a metformina, comece a tomar. E se o seu paciente está usando, né? Se você está usando a metformina, mas o rim está com um funcionamento menor do que 30%, nós temos que suspender pelo risco dessa situação potencialmente grave chamada de acidose lática. Rodrigo, mas eu tenho uma disfunção renal, um problema renal, onde o funcionamento é um pouco reduzido, não é nada muito sério. Neste caso, você pode usar a metformina tranquilamente, a dose máxima recomendada em bula, de 1,5 grama a 2 gramas, sem problema nenhum. Você não está em risco dessa situação chamada de acidose lática. O que é o recomendado? Dose máxima da metformina até o funcionamento renal acima de 45%. Nós chamamos de taxa de filtração glomerular maior do que 45%. Você pode usar a dose plena, a dose total do remédio. Porém, se o seu funcionamento renal ele está entre 30% e 45% aproximadamente, o recomendado é que a gente reduza a dose pela metade, limitando até 1 grama a dia de metformina. E se o funcionamento está abaixo de 30, aí sim nós devemos suspender, você não deve usar em hipótese alguma, porque existe o risco daquela situação potencialmente grave que é a acidose lática. Rodrigo, quais outras situações eu deveria me atentar e não usar a metformina, né? Ou deveria suspender? E essas são situações extremamente raras e muito graves. Então, não é um paciente, você não vai estar aí na sua casa com o risco de ter um problema pela metformina, caso aconteça, porque são situações extremamente graves. Por exemplo, paciente com uma infecção, uma pneumonia super grave, que está na UTI, está precisando respirar com a ajuda de aparelhos. Nesses casos, a metformina tem que ser suspensa, não é recomendado manter. Pacientes que têm insuficiência respiratória grave, pacientes com insuficiência cardíaca, né? O coração está quase na falência total ali, nós chamamos de insuficiência cardíaca classe 4, são situações onde a metformina não deve ser mantida e muito menos iniciada. E outras situações onde o paciente está gravíssimo, né? Aquele paciente no hospital, que está na UTI, é um paciente onde nós não recomendamos continuar a metformina e nem começar. Mas de modo geral, gente, fiquem super tranquilos com a segurança da metformina. É um remédio muito bom, extremamente seguro, já usado há muitas e muitas
décadas. E claro, a gente tem que ter um certo cuidado com essas situações bem pontuais, onde o funcionamento renal é muito baixo e pacientes que estão no estado de saúde gravíssimo, onde a gente não deveria manter a medicação. De resto, né? Ah, Rodrigo, eu tenho um problema cardíaco leve, né? Eu tive um infarto, tive um derrame, eu tenho um problema renal moderado, eu tenho algum problema, eu tenho cirrose, por exemplo, né? Eu tenho cirrose hepática, não tem problema você estar fazendo uso da medicação sem preocupação. Combinado? Agora, as outras situações de maior gravidade, discuta aí com o seu endocrinologista para que ele substitua por outro remédio para o diabetes ou suspenda e use a insulina temporariamente até que a situação esteja sob controle, onde aí nós podemos discutir reintroduzir a metformina, se for o caso. Combinado, gente? Espero que eu possa ter ajudado um pouco sobre esses mitos da metformina, questão de prejudicar o funcionamento dos rins, que não procede, e é uma medicação que você pode usar tranquilamente na imensa maioria dos pacientes com diabetes tipo 2. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado um pouco. Ficou mais alguma dúvida? Não deixe de escrever aqui embaixo e a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até a próxima.